Você encontrou a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, nós vivemos num mundo onde as pessoas cada vez mais estão insatisfeitas, descontentes. Não importa a classe social que ela tenha, não importa a idade, aonde você mora, aonde você vive, qual país, as pessoas elas estão insatisfeitas, meus irmãos. Insatisfeitas com o corpo que elas têm, com a vida que elas têm, o casamento que elas têm, insatisfeitas com o trabalho, insatisfeitas com o carro, com os filhos, com o marido, com a esposa, com o chefe, com o pastor. É uma geração, queridos, que por ser influenciada por influencers, elas começam a olhar a vida que essas pessoas levam, porque elas veem só as postagens. E elas começam a olhar para si mesmas e dizem: a minha vida é uma porcaria. Vida boa é essa que a fulana faz. Está sempre viajando. Tem sempre um carro novo. Parece que a gente nunca consegue olhar para a nossa realidade e encontrar contentamento. Encontrar satisfação naquilo que a gente possui, naquilo que a gente tem. Parece que, sabe aquele ditado, a grama do vizinho é sempre melhor? Nós não conseguimos olhar para tudo que temos, tudo que Deus nos deu e encontrar contentamento. Nunca na história, meus irmãos, se vendeu tanto curso para ganhar dinheiro como a gente vê nos últimos dias. Curso de marketing digital. Você pode, você vai conseguir. Olha meus carros. Olha, até... Aí coloca aquelas fotos antes e depois. Até tal... Eu não tinha nem dente na boca. Agora era aqui, ó, usando faceta, usando... Sabe? Nunca, queridos, porque as pessoas não estão satisfeitas. As pessoas querem ter suas vidas mudadas. Querem coisas melhores. Nunca é o suficiente, queridos. Em busca, inclusive, até... de vidas melhores, pessoas acabam visitando e indo, frequentando aquelas falsas igrejas, que prometem fundos e rios. Vem para Jesus e sua vida vai mudar. E aí tem aquele grande slogan que vocês sabem. Olha, eu não tinha nada, mas hoje, ó, sou empresário, tenho 5 apartamentos, tenho isso. E aí no final, vocês sabem qual que é a palavra, eu sou. Porque as pessoas não estão satisfeitas. Elas perderam o brilho da beleza do evangelho. As pessoas não querem mais se contentar apenas com o básico, com o necessário. E eu não sou diferente, queridos, eu me incluo nisso. Muitas vezes me encontro satisfeito, insatisfeito. E é por isso que essa carta ela é tão especial para nós. Ela é tão rica, porque o apóstolo Paulo traz para nós aqui segredos e dicas de como nós podemos encontrar contentamento. De como de verdade nós podemos ter uma vida satisfeita, meus irmãos. Uma das razões porque Paulo escreve essa carta é porque ele quer agradecer uma oferta que ele recebeu dos filipenses. Através da vida de Epafrodito. Paulo, ele é o fundador dessa igreja de Filipos. Se você olhar lá em Atos capítulo 16, você vai ver que Paulo ali... no poder do Espírito, ele começa a trabalhar, evangelizar aquela região. E ali ele ganha a Lídia. E ali começa uma grande igreja, então, na cidade de Filipos. Agora Paulo está preso, queridos.
Paulo se encontra em cadeias, e é unânime que ele está preso em Roma. E aí então ele escreve essa carta para agradecer a eles. Mas não só para agradecer, mas para dar instruções. Então você vai ver o apóstolo Paulo chamando a atenção deles para algumas coisas. Por exemplo, capítulo 2, você vai ver ele falando: olha, vocês têm que parar de achar que são melhores que os outros. Tenham em vocês o mesmo sentimento, atitude, o desejo que teve em Cristo. Então ele começa a trazer também algumas exortações. E aí a gente conclui o capítulo 4, ele agradecendo a oferta e o carinho dos irmãos. Mas antes de nós entrarmos nesse texto, queridos, é importante que a gente faça uma distinção aqui. É importante que a gente entenda aquilo que não é contentamento. Porque pode ser que possa gerar uma confusão. Contentamento, queridos, não tem nada a ver com comodismo. Contentamento não tem nada a ver com conformismo. Então não é porque você está ganhando um salário pouco, e aí você não estudou, você não precisa estar contente. Queridos, você pode e deve estudar, buscar, ter condições melhores. Na verdade, a própria palavra de Deus nos instrui, nos ensina que é importantíssimo trabalhar. O trabalho, ele edifica o homem, ele é bom. Mas o que você precisa entender é que não é através disso, da ganância, ou de colocar somente as suas forças nisso, é que você vai encontrar contentamento. Como eu já disse, queridos, não é conformismo. Então, é fato, você deve sim cuidar do seu corpo. Eu confesso aos irmãos que eu comecei em 2023 já fazendo uma caminhadinha. Irmãos, olha o meu tamanho. Eu estou com 74 quilos, irmãos. Quando eu casei com a minha esposa, eu acho que eu tinha, se eu não estiver enganado, eu tinha acho que 58. Então, não é só uma questão de estética, mas de saúde também é importante que você cuide. Então, não fica inconformado, estou gordinho, está ótimo assim. Não, querido, você precisa cuidar da sua saúde. Não é só questão estética, é saúde. O Senhor te deu um corpo para que você cuide dele. E pasme você, o Senhor vai glorificar esse mesmo corpo que você tem. Então eu não sei, aqui eu estou abrindo um parênteses, fazer uma conjectura. Será que eu vou continuar gordinho lá no céu? Não sei. Mas você precisa, são coisas importantes. Então, quando eu quero dizer aqui contentamento, eu não quero dizer que você precisa se conformar com o que você tem, não é isso. Mas você precisa tomar cuidado para não ser ganancioso, para não ser arrogante, para não ser uma pessoa vaidosa, e que tudo é exibição do corpo, tudo é para exibir para os outros. Não, queridos, tomem cuidado. E é por isso que a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, quando eu começo a olhar para ele, é que independente das circunstâncias, das ocasiões, se você fechou sua Bíblia, abre aí, o Senhor sempre cuida de você. O Senhor sempre vai cuidar de você, queridos, e é importante que você reconheça o cuidado do Senhor na sua vida. Quando nós olhamos aqui para o verso 10, o apóstolo Paulo diz assim: fiquei muito alegre, ou me alegrei-me muito. Ele se alegrou no quê, irmãos? Na oferta que ele recebeu? Está dizendo isso aí? Não. Ele se alegra no Senhor. Alegre, queridos, é um dos temas chaves dessa carta. Se você for ler toda essa carta, você vai ver que a palavra alegre, alegria, alegrei-me, os sinônimos dela se encontra 16 vezes nessa carta. É uma carta conhecida como a carta da alegria do apóstolo Paulo. Lembre-se, ele está em cadeias, mas é conhecido como a carta da alegria. E perceba que Paulo não está dizendo aqui que a sua alegria foi no dinheiro que ele recebeu. A sua alegria está no conforto que ele tem. A sua alegria está na ajuda financeira. A sua alegria está no trabalho que Deus abriu para ele. Não, a sua alegria está no Senhor. Ele sabia, queridos, que no final das contas, era o Senhor que estava cuidando da vida dele através da igreja de Filipos. Não era uma mera ajuda financeira, os irmãos vão fazer uma vaca. Ele tinha clareza, o Senhor está cuidando de mim. Por isso eu me alegro no Senhor. Paulo, ele tinha essa clareza, e isso faz toda a diferença, meus irmãos. Parece que não, mas faz toda a diferença. Pois quando nós percebemos o cuidado de Deus na nossa vida, então a gente começa a estar contente com a situação que a gente está.
A gente começa a encontrar satisfação no Senhor. Paulo, ele tinha essa clareza de que Deus estava no controle de todas as coisas. E quantas coisas, queridos, o Senhor fez por mim, fez por você. E às vezes a gente não consegue identificar essas coisas que o Senhor fez, e por isso a gente fica descontente. Por isso a gente nunca está alegre, a gente nunca está satisfeito. O Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa vida, Ele tirou a nossa condição de ira, nos trouxe para uma condição de paz. Olha quantas coisas o Senhor fez. O Senhor, queridos, Ele tem cuidado de nós, e o grande problema é que nós não percebemos isso. Nós não valorizamos. Eu só vou reconhecer que o Senhor está cuidando de mim quando eu trocar de carro. Aí eu estou vendo que o Senhor está cuidando de mim. Querido, se o Senhor me der aquela casa, aí eu vou observar, eu vou ver o quanto Deus está cuidando de mim. Não! O Senhor está cuidando de você. Olha aí, passamos por pandemia, vocês estão aqui. Isso é prova suficiente de que o Senhor cuidou de você, cuidou da sua família. Quantos, queridos, não estão aqui? Irmãos da nossa igreja, parentes nossos, conhecidos, pessoas queridas, de ricas até as mais pobres, que não estão aqui, mas eu e você estamos aqui. O Senhor cuida de nós. Mas eu só vou reconhecer se o Senhor me der o emprego dos sonhos. Meu irmão, você não vai reconhecer. Eu sou a prova disso. O dia que o Senhor me deu um emprego dos sonhos, para mim era dos sonhos, irmãos. Passou 3 meses, eu já estava assim, mas esse chefe, pelo amor de Deus. Mas porque não é nisso. A alegria, ela vem do Senhor, não é das coisas, querido. Você precisa entender, se alegre no Senhor, Ele é o seu contentamento. Ele é tudo para você. Passamos, queridos, como eu já disse, por coisas adversas, e Deus tem sido maravilhoso. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, queridos. Eu estava perguntando para minha esposa, porque a gente procura estar atento a essas pequenas coisas que Deus faz. Amor, me ajuda a lembrar coisas pequenas mesmo que o Senhor fez, e que a gente olha e fala, meu Deus, o cuidado do Senhor. Olha o cuidado do Senhor. E aí eu me lembrei de uma recente, junto com ela. A gente foi fazer uma viagem, queridos, uma viagem de 900 quilômetros quase. Longe, 12 horas de viagem. Pensa, nunca tinha feito isso. E fui dirigindo, irmãos. Voltei até com o joelho estralando. E nós chegamos em determinado lugar, irmãos. O GPS perdeu, o celular perdeu, não tem sinal. Eles chamam aquele lugar de lugar morto. É um lugar que é entre Minas e Goiânia. Se eu não estiver enganado, é uma estrada chamada Transbrasiliana. Pensa num lugar perigoso. E a primeira coisa que eu vi o cuidado de Deus foi porque a gente foi viajar à noite. Porque quem tem criança pequena sabe, viajar de dia não dá, irmãos. E a gente foi à noite, mas Deus foi tão bondoso que a gente foi... chegou nesse caminho, já era de dia. Porque se tivesse chegado à noite, eu confesso para vocês, eu ia parar, não ia continuar. Pensa num lugar perigoso, um lugar cheio de buraco, mas não é buraquinho assim, que igual a gente está acostumado aqui, é um buraco que eu falei para minha esposa, parece que a pessoa desce com uma marreta e quebra, não é possível, faz um buraco desse. E foi o primeiro cuidado que eu vi, porque o Senhor permitiu que eu chegasse lá, já era 6 horas da manhã, então eu consegui enxergar bem, fui bem. Só que chegou naquele lugar, queridos, acabou a internet, não tinha sinal, lugar morto. E assim... não tinha o que fazer. Aí, minha esposa, vamos seguir caminho reto. Era só reto, vamos embora. Chegou no lugar, irmãos. O que vocês adivinham que tinha lá? Bifurcação. Aí eu falei, e agora? Para a direita ou para a esquerda? Encostei o carro, fiquei dando... Irmão, não tinha ninguém na estrada, irmãos. É uma estrada que, quando passa caminhão. Não tinha ninguém. Sem brincadeira, do nada apareceu um homem. E a primeira coisa que ele fala, vocês estão perdidos, né? Aí parece que está tão visível assim. Aí ele, vocês estavam até agora, porque agora vocês vão se encontrar. E aí eu percebo ali o cuidado de Deus, Ele explicou, a gente chegou, conseguimos chegar, irmãos. Sabe, são pequenas coisas, muitas vezes, que a gente não observa, e a gente fica descontente, porque não deu certo. Puxa vida, podia ter sinal. Queridos, o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. Ele cuida de você.
Isso, queridos, é a prova de que Ele está no controle. Lembre-se das palavras de Jesus, queridos. Eu cuido de um passarinho que não é nada. Eu cuido de um lírio do campo, vesto ele melhor do que Salomão se vestiu. Por que você acha que eu não vou cuidar de você, diz o Senhor? Eu cuido de você, se alegre nele, não importa as circunstâncias. Se você se alegrar no Senhor, você vai estar satisfeito. Eu não tenho dúvida disso, queridos. Olhar para o cuidado de Deus é o suficiente para você ter uma vida de contentamento. E a segunda coisa ainda que eu aprendo, ainda nesse mesmo verso, diz assim: agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhe faltava oportunidade. Queridos, não crie falsas expectativas. Ainda no verso 10, Paulo ele fala que ele se alegrava no Senhor, era o contentamento dele, pelo cuidado que ele sabia que Deus estava tendo, e por ter renascido o cuidado da igreja de Filipos. Renascer aqui, queridos, é uma metáfora, indicando a ideia de uma planta que havia passado por um período de escassez, de seca, e agora ela floresceu novamente. Agora ela está dando frutos novamente. Paulo aqui, queridos, ele não criou uma expectativa, uma falsa expectativa, a ponto de julgar os irmãos e dizer: poxa vida, ô Kia, você demorou para mandar o dinheiro, cara. Ô fulano, você tinha que ter me ajudado, eu fundei vocês, cadê o agradecimento? Cadê aí a empatia? Mas Paulo não faz isso. Pelo contrário, Paulo ressalta o cuidado e ele ainda diz: olha, eu sei que faltava oportunidade, mas agora renasceu. Sabe, queridos, muitas vezes nós acabamos tendo uma vida descontente, uma vida que não alegre, não contente no Senhor, porque nós criamos falsas expectativas. Outro grande problema, queridos, que gera insatisfação é a falsa expectativa sobre pessoas, sobre trabalho, sobre casamento, sabe? Você criou uma expectativa e quando você casou você falou: não era isso que eu queria, Deus. Não era isso não, Senhor. Senhor, era o carro que eu queria, mas agora, não é tudo isso. É um carro que dá muito problema, muita manutenção, sabe? Falsas expectativas. Vale ressaltar, queridos, que no momento certo, Epafroditos veio e levou a oferta para Paulo. Então, assim, criar expectativas em coisas que você não tem o controle, vai fazer com que você não tenha uma vida de contentamento. Mas eu gostaria de dizer para você nessa manhã, que no momento certo, o Senhor vai preparar o Epafrodito da sua vida. Vai chegar. Mas não crie falsas expectativas. Se contenha com o que você tem agora. Se alegre no Senhor. Ele é o motivo. Veja o cuidado que Ele está tendo. E no momento certo vai renascer, vai ressurgir aquilo que o Senhor prometeu para você. Se alegre no Senhor. Não crie falsas expectativas. E o Senhor, no momento certo, vai te recompensar. Queridos, a outra coisa que eu aprendo nesse texto, no verso 11, é que nós não devemos estar contentes somente por causa das ocasiões e das circunstâncias que a gente se encontra. Veja comigo aí no verso 11. Digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você já ouviu aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? Já ouviram esse ditado? Nesse caso, querido, a ocasião não pode fazer o crente. Talvez os argumentos dos filipenses poderiam ser assim: Paulo está dizendo para a gente se alegrar, Paulo está dizendo que a nossa alegria tem que ser no Senhor, porque acabou de receber uma oferta boa. É fácil você falar quando você está com o bolso cheio. É muito fácil você falar para a pessoa: se alegra no Senhor, quando tudo está indo bem, irmãos. Mas Paulo deixa muito claro aqui que isso não é a ocasião da felicidade dele. Isso não é a circunstância que faz com que ele se alegre e tenha contentamento no Senhor. Que ele tenha satisfação plena no Senhor.
As circunstâncias, queridos, muitas vezes não vão te trazer aquilo que você procura. Mas se você aprender a viver contente em toda qualquer situação, o Senhor vai fazer com que você esteja contente. O contentamento em Deus, querido, é o motivo porque Paulo poderia passar por qualquer circunstância. Eu não estou agradecendo, diz Paulo, só por causa do motivo de estar precisando de uma oferta e vocês mandaram. Até porque eu aprendi a estar contente com qualquer situação. Para ficar claro aqui para vocês, eu não estou feliz só porque eu recebi dinheiro de vocês, mas porque eu aprendi a me alegrar no Senhor em toda e qualquer situação. Paulo não está dizendo a nós que ele aprendeu porque teve que se adaptar. Pois é muito fácil para nós nos adaptarmos, queridos. Se você visitar aí os presídios, pessoas que estão presas já há bastante tempo, ele se adapta fácil àquela vida. Mas a grande diferença é você estar contente em toda e qualquer situação. Isso faz toda a diferença. Porque se adaptar até pessoas que passaram por campo de concentração, se você for ver estudos, relatos, biografias, elas aprendem a se adaptar com aquilo que tem, com as circunstâncias. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele aprendeu a estar contente. Isso significa, queridos, que em algum momento ele não estava satisfeito. Em algum momento da vida dele, pode ser que ele estava descontente com aquilo que ele estava vivendo. A Bíblia não diz isso, mas o fato dele dizer que aprendeu, e a palavra aprendi aqui no grego, ela está num tempo verbal, quem estuda a língua sabe, chamado de auristo, que ele traz a ideia de que não foi um aprendizado de esforço humano, de vontade própria, mas foi algo que no tempo determinado veio sobre a vida dele. Então pode ser que você esteja passando por uma circunstância onde você ainda não aprendeu isso. Mas nessa manhã, o tempo determinado chegou para que você aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. Para ficar ainda mais evidente do que Paulo está falando sobre as situações que ele aprendeu a estar contente, queridos. Se você olhar para o verso 12, ele vai deixar mais claro ainda quais são as situações. Quais foram as ocasiões que Paulo aprendeu por revelação de Deus, por receber isso do Espírito, a estar contente em toda e em qualquer situação? Veja comigo aí no verso 12. Olha as circunstâncias que Paulo aprendeu a ser contente, a estar feliz, a estar satisfeito no Senhor. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter em abundância, como de passar necessidade. Talvez nós pudéssemos pensar que é muito fácil para Paulo falar, acabou de receber uma oferta, está com o bolso cheio. Mas aqui Paulo começa a deixar claro as circunstâncias que ele aprendeu a estar contente. Não foi só no muito. Não foi também só no pouco. Ele aprendeu em todas as circunstâncias, queridos. Paulo vai dos extremos da necessidade humana. Ele vai até do mais miserável, até aquele que tem abundância, em fartura. Nós podemos pensar assim, não, quando eu estiver bem financeiramente, eu vou me alegrar no Senhor. Não, quando eu estiver em uma mansão, eu vou me alegrar. Não, queridos, pesquisas mostram que pessoas trilionárias, quadrilhárias, nunca estão satisfeitas com o que elas têm. Fizeram, inclusive, uma pergunta para uma vez um homem muito rico da família dos Rockefellers. Disse para ele, nossa, vocês têm tudo. O que te deixaria contente? Você está satisfeito com aquilo que você tem? Sabe o que ele respondeu, queridos? Eu vou ficar contente quando eu tiver mais $1 no meu bolso. Então não é ter o muito que vai te trazer felicidade. Talvez você ache que não, as coisas vão mudar quando eu tiver um salário dos sonhos. Não, você não entendeu ainda. Você não entendeu,
Paulo deixa claro que ele aprendeu a estar contente, mas não só aprendeu, ele aprendeu o segredo. E o segredo aqui, queridos, é a ideia de um mistério, de algo que precisa ser revelado a você. Você está procurando contentamento em muitas coisas, mas você ainda não aprendeu esse segredo. O segredo aqui pode parecer para nós algo estranho. Por que Paulo fala que aprendeu o segredo? Mas para os filipenses não era, queridos. Num contexto onde eles eram pagãos, havia muitas religiões pagãs, havia o que eles chamavam de religiões de mistério. Essas religiões de mistério eram religiões que, para você aprender a subir de nível, a ter mais intimidade com um ente superior, você precisava aprender esse segredo. Então, quando Paulo fala que ele aprendeu o segredo, na hora os filipenses, poxa, Paulo, eu sei do que Paulo está falando. E é esse segredo que o Senhor mandou eu dizer para você nessa manhã. Que enquanto você não entender que Jesus é tudo que você precisa para uma vida de contentamento, você nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito, queridos. Paulo, ele usa dessa ideia do segredo, dessa revelação, para dizer que isso está em Jesus Cristo. E por isso ele pode viver uma vida contente, inclusive quando ele não tem nada. Inclusive quando ele tem tudo. Porque é Jesus que traz o contentamento para a vida dele. É Jesus, meus irmãos, não são as coisas. As coisas vão te dar contentamentos temporários. As coisas vão te trazer alegrias passageiras. Mas quando você entender que o segredo é uma vida de contentamento em Cristo, e pelo que Ele fez, pelo cuidado que Ele tem tido com você, você vai ter uma vida contente em qualquer situação. Meu irmão, minha irmã, não importa as ocasiões, se elas são boas ou ruins, se elas são favoráveis ou desfavoráveis, nós precisamos encontrar satisfação e alegria no Senhor. Se você não tem encontrado alegria, peça a Ele. A alegria é um dos frutos do Espírito, meu irmão. Se você nessa manhã, servo do Senhor, não está contente com a situação que você tem se encontrado, não encontra prazer no cuidado do Senhor, não tem observado, é manhã de você pedir ao Senhor essa alegria. Meus irmãos, e é algo notório. Quantas pessoas você já viu que tem situações difíceis, mas está sempre com um sorriso no rosto? Porque são pessoas que entenderam que o segredo não são as coisas, não são as circunstâncias, mas é o Senhor que tudo pode. Este mesmo Paulo, queridos, escrevendo a carta a Timóteo, lá no capítulo 6, ele diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento, porque nada trouxemos para esse mundo, e nem coisa alguma podemos levar. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Perceba, não são as coisas, essas coisas vão ficar. Quantos, queridos, que acham que quando morrer vai ter gaveta no caixão, vai levar tudo? Não. A alegria está no Senhor. Ele é a sua alegria, meu irmão e minha irmã. Lembre-se, é saber que independente das circunstâncias, o Senhor está no controle da sua vida. Mas para isso é importante que você nunca se esqueça que para uma vida de contentamento não é algo que vem de nós. É como o apóstolo Paulo disse: eu aprendi esse segredo, isso veio a mim. É algo que vem de fora, não é de você. Por isso que a terceira e última coisa que eu aprendo, queridos, é que é só Deus que pode nos capacitar até essa vida de contentamento. Não tem outro. Se você olhar no verso 13, ele finaliza dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Ah, meus irmãos, aqui está um dos versículos mais mal entendidos da igreja. Este verso é usado para pôr em para-choque de caminhão. As pessoas estão passando por alguma entrevista de emprego, aí ela, tudo posso naquele que me fortalece, hein? Ela está com alguma dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa, ela não estuda para a prova, vocês aí adolescentes, aí chega na prova, não, mas eu aprendi que eu tudo posso naquele que me fortalece.
Mas não era isso que Paulo estava querendo dizer, não, irmãos. Não era isso, não. Quando nós olhamos aqui para todo esse contexto, fica evidente que Paulo está dizendo: em tudo eu sou capaz de suportar, capaz de passar pelas situações em contentamento, satisfeito, feliz, porque é Jesus que me fortalece. Quem te fortalece é o Senhor. A ideia do contentamento, queridos, na época de Paulo, os estoicos, eles tinham uma ideia de contentamento de que era algo que vinha deles. Então, o que eles faziam? Eu sou uma pessoa autossuficiente. Abrindo um parênteses aqui, parece algo antigo para vocês? Você é autossuficiente. Você pode. Você é autônomo. Você é o Senhor da sua vida. É coisa antiga para vocês, irmãos? Não é? Mas Paulo, ele traz uma definição superior para contentamento. Para nós cristãos, contentamento não é ser suficiente em si mesmo, queridos. Não é algo que vem de você. Dentro de você só vem desânimo, tristeza, descontentamento. Mas é ser suficiente em Jesus. E Ele vai trazer o contentamento para a sua vida. Diante das circunstâncias, eu não tenho em mim forças para conseguir passar em contentamento. Diante das circunstâncias, eu vou olhar e vou dizer: como eu posso estar satisfeito diante disso? Desistimos fácil, queridos. Desanimamos. Mas em Jesus você tudo pode. Em Jesus eu tudo posso, queridos. O segredo não está em mim, mas é fora, pois o segredo não sou eu, não é você. O segredo é Jesus Cristo que te fortalece. O contentamento, querido, é um sentimento de estar próximo de Deus. É saber que Ele está no controle, cuidando de tudo que acontece conosco. É saber que, como diz lá em Romanos capítulo 8, de que todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Isso está cooperando sim de alguma forma para o seu bem. Se você entender que é dele, que ele está no controle, que contentamento, queridos, é acreditar que Deus é bom para mim agora, não é bom para mim depois, não é bom para mim lá no futuro, não, Ele é bom para mim agora. Será que o Senhor é bom para você? Você pode dizer: o Senhor é bom para mim agora? Será que você pode dizer isso, meu irmão? Jesus tem fortalecido você. É fato, sim, que aquilo que você tem passado é difícil, mas olha, Ele tem fortalecido você. Ele tem enviado pessoas para cuidar de você. Observe os cuidados do Senhor. Ele tem sido o seu pastor, queridos. E eu tenho certeza de que nada você tem tido falta. Daquilo que é necessário, o Senhor tem dado a você. Jesus ressurreto, aquele que nessa mesma carta, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o Pai o exaltou sobremaneira. Ele tem um nome superior a todos. E esse nome, queridos, é capaz de mudar a sua vida hoje. Você que não serve ao Senhor ainda, você tem buscado contentamento em tudo. Deixa eu te dizer, o segredo está em Jesus Cristo, que te fortalece. Para de achar que são as coisas, queridos. Para de achar que são as ocasiões que vão te fazer feliz. Seu contentamento só pode vir de Jesus. Se você não estiver pleno nele, se você não entender a beleza do Evangelho, por que Ele te salvou mesmo você não sendo nada, você nunca vai ter uma vida contente. Não é seu casamento, não são os seus bens. Ah, não, se tudo melhorar no meu casamento eu vou ser feliz. Não, não vai. Porque Ele não pode preencher o que só Jesus Cristo pode preencher na sua vida. Nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, queridos. Nem sempre vamos ter o trabalho do sonho. Nem sempre a gente vai ter os filhos maravilhosos que a gente sonhava. Mas deixa eu dizer uma coisa: no Senhor você tudo pode. Na bem-aventurança de ter os seus pecados perdoados, queridos, são coisas que devem trazer o contentamento em nós. Se nessa manhã você está aqui e você ainda não permitiu que Jesus seja o Senhor da sua vida, se você não permitiu que Ele seja o seu Salvador,
nada vai te fazer pleno, nada vai satisfazer a sua alma, somente Jesus. É manhã de você entregar a sua vida a Ele, e entregar suas expectativas, os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos. E aí Ele vai te preencher com um contentamento que você vai poder passar por qualquer circunstância. Por qualquer circunstância você vai passar contente, porque em Jesus você tudo pode. Mas se você já tem Ele, talvez você está falando, mas eu já recebi o Senhor, e ainda assim está descontente, não consegue estar satisfeito, é manhã de você clamar ao Senhor e pedir que Ele seja a sua fortaleza, de que Ele seja a sua força, e de que Ele se revele a você, para que assim como o apóstolo Paulo, você possa viver contente em toda e qualquer circunstância. Meu irmão, eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Lembre-se, o Senhor está cuidando de você. Não crie expectativa em coisas que não pode preencher aquilo que só o Senhor pode. Não esteja contente somente por causa das ocasiões e das circunstâncias, queridos. E entenda que somente o Senhor pode te capacitar a ser feliz.